cuidará de ti. Hoje opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você mais uma vez. Estamos juntos, continuando o nosso estudo da lição da Escola Sabatina, e agora é uma oportunidade de conhecermos aquilo que estará sendo estudado no mundo inteiro, não só aqui no nosso canal, não só na sua igreja, não somente por você, mas todo mundo adventista estará estudando este assunto durante esta semana. O nosso objetivo aqui é fortalecer a unidade da Escola Sabatina, fortalecer e melhorar o seu estudo pessoal, individual, mas também enriquecer aquele momento que nos encontramos na igreja, para juntos recapitularmos a lição da Escola Sabatina estudada ao longo da semana. Esse é um momento muito especial. Eu sei que nesse momento histórico que estamos vivendo, nem todas as unidades estão reunidas. Talvez na sua igreja acontece uma recapitulação geral, envolvendo poucos membros, mas logo, logo nós teremos a oportunidade de dividir as unidades novamente, você e o seu professor, você e os seus alunos. Então vai ser um momento muito especial, e eu quero já ajudar de alguma maneira aqui, ou não que eu saiba tudo, logicamente está longe, né, de eu saber todas as coisas, mas a Escola Sabatina é algo que mexe comigo, eu gosto muito, aprecio muito esse método de estudo da Palavra de Deus. Então, eu encarei o desafio e nesse trimestre vamos estar juntos. Domingo, nós colocamos aqui a recapitulação, uma introdução geral ao assunto da semana. Vamos levar também o assunto para a vida prática. Quero desafiar você novamente a colocar esse ensinamento, esse estudo em prática durante a semana, se preparando para o momento de recapitulação que vai acontecer no sábado. E quero dar algumas dicas aqui também para você, professor, como dinamizar, como melhorar, como crescer, tá bem? E aí, sexta-feira, nesse canal, Neri Oliveira, às 8 horas da manhã, nós temos a oportunidade de estarmos juntos, pessoalmente, né, ao vivo, vamos colocar assim, ao vivo, através do Zoom, e transmitimos também aqui para o YouTube, ok? Vamos juntos, então. Estamos na lição número 2 desse trimestre, aqui está, né? Você tem aí a lição da Escola Sabatina, a verdade presente no livro de Deuteronômio. E o assunto dessa semana tem como título a lição da história de Moisés.
o que nós vamos estudar? Tirar alguma lição ou algumas lições da história de Moisés. O verso para memorizar é um pouco maior do que o da semana passada. Semana passada foi 1 João 4,8, muito simples, muito fácil, parabéns para você que decorou, mas desta semana exige um pouco mais de esforço. Vamos ver qual que é o verso para memorizar desta semana? O texto diz o seguinte, está aí para você me acompanhar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 3 e 4. Um pouco longo, maior do que o anterior, mas vou colocar novamente, só para você começar a decorar, hein? Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Por quê? Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Que maravilha! 1 Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 4. Então, meus amigos, nesta semana que começa hoje, estaremos estudando Deuteronômio, capítulo 1, 2 e 3. É sempre bom você ir direto à Bíblia. Eu sei, é maravilhoso o guia, nós temos a lição da Escola Sabatina, eu estou aqui com a lição de professor, você tem a lição também que vem com comentário de Ellen White, você tem a de aluno, é maravilhoso, um material bem preparado pela Conferência Geral, né, pelo Departamento de Escola Sabatina para a Igreja Mundial, para a Igreja no mundo inteiro, mas eu aconselho você, sabendo que nós vamos estudar Deuteronômio 1, 2 e 3, você abrir a sua Bíblia. E antes de ir à lição, vá à Bíblia. Então, o desafio é você estudar individualmente Deuteronômio 1, 2 e 3, que é o assunto que nós estaremos estudando na lição da Escola Sabatina desta semana. Bem, vocês já sabem, porque já é a segunda semana, o autor do livro de Deuteronômio é Moisés. Nós temos aqui uma figura, uma imagem, só para ilustrar. Moisés, aquele que recebeu as tábuas da lei, aquele que liderou o povo na travessia do Mar Vermelho, na jornada em direção a Canaã. O autor do livro é Moisés. Mas Moisés não está escrevendo a respeito de si mesmo. Não é esse o objetivo dele. Fazer uma biografia, contar a sua história pessoal. Nós encontramos no livro de Deuteronômio, em todo o livro, não só nos 3 primeiros capítulos, nós encontramos o personagem central do livro de Deuteronômio e também o personagem central de toda a Bíblia. Quem é? É o Senhor Jesus Cristo. E eu destaco aqui com vocês 3 aspectos, 3 pontos importantes a respeito deste personagem principal do livro de Deuteronômio, que é o Senhor Jesus Cristo. Tá? Nós encontramos no livro de Deuteronômio, Jesus, ele criou todas as coisas. E nós já vimos a semana passada que pelo poder da palavra de Deus, todas as coisas foram feitas. Jesus é aquele que sustentou a sua igreja, sustentou o seu povo no deserto durante 40 anos. E dizem as escrituras que as vestes não se envelheceram, os sapatos não foram gastos, Jesus sustentando. Mas tem o terceiro ponto que eu quero destacar aqui, Jesus Cristo, o Senhor Jesus, é aquele que redime. Então, personagem principal do livro de Deuteronômio é o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estudar isso, nós vamos explorar isso muito bem aqui na lição desta semana, e eu quero colocar isso aqui de uma maneira bem direta para você. Embora o livro de Deuteronômio seja escrito por Moisés, o personagem principal está aqui, ó, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem? Mas através da história de Moisés, nós podemos conhecer um pouco melhor também Deus e Jesus Cristo. Veja o caráter de Moisés. Nós vamos explorar um pouquinho essa semana sobre este homem que é considerado um grande profeta, é considerado um homem muito paciente, um grande líder, né? Um grande líder. Mas, queridos, veja a história de Moisés que nós vamos estudar aqui
nesta semana os 3 primeiros capítulos do livro. Moisés vai recordar, vai fazer o povo recordar a sua trajetória pelo deserto. A maneira como Deus livrou, como Deus salvou, como Deus sustentou. E vai ser colocado aqui aquele momento crítico que Deus diz para Moisés, para o grande líder Moisés: olha, Moisés, vamos esquecer essa turma aí, vamos deixar esse pessoal de lado e vamos, a partir de agora, eu vou fazer de você uma grande nação. Moisés faz o quê? Moisés intercede. Moisés roga, Senhor, mas se o Senhor destruir esse povo, como está dizendo, o que as nações ao redor vão dizer? Olha, Deus não foi capaz de levá-los para uma terra conforme ele prometeu, então destruiu esse povo no deserto. O teu nome, Senhor, como que as pessoas vão reverenciar o seu nome? O que as nações ao redor vão dizer a respeito desse Deus que tirou esse povo do Egito? E Moisés intercede. Na realidade, Moisés pede para que Deus perdoe o povo, né? Moisés pede. E aqui a lição vai colocar para a gente, meus queridos, esta expressão perdoar. Bom, a palavra perdoar, ela tem, aqui a lição vai trabalhar com a gente, ela tem uma origem, né? Ela tem uma raiz que quer dizer, o Senhor, suporte esse povo, tenha paciência, segura mais um pouquinho. Êxodo 32, aqui diz que Moisés pediu a Deus que Deus perdoasse os pecados desse povo. E a lição vai dizer aqui para nós que o verbo utilizado significa exatamente suportar. Suportar. O profeta, compreendendo, portanto, a gravidade do pecado e sabendo que era necessário expiá-lo, então Moisés pede que Deus suporte esse povo, que Deus carregasse esse pecado consigo. Então, a ideia de perdoar, conforme nós vamos ver na lição desta semana, tem esse sentido, o sentido de suportar, de carregar. E é interessante, meus queridos irmãos, que depois, não Moisés, mas Pedro, né? Pedro diz que ele carregou em seu corpo, falando de Jesus Cristo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Eu estou lendo aqui 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. E quando a gente vai para o livro de Isaías, diz exatamente isso, né? Ele carregou os nossos pecados, ele levou sobre si. Então, o pecado custa caro. Uma das coisas que nós temos a aprender com a lição dessa semana, o pecado custa caro. Para nós, o perdão dos pecados é de graça. Você não precisa pagar para receber o perdão. Mas o perdão tem esse sentido de carregar, de suportar. Nós vamos estudar isso ao longo desta semana. Então, através do caráter de Moisés, através dessa experiência, né, dele ser um intercessor em favor de um povo caído, nós encontramos aqui também a figura de Jesus, né? Então, Moisés pode ser um tipo de Jesus. Ele ilustra bem o papel de Jesus Cristo como intercessor. E aqui em Hebreus capítulo 7, verso 25, vamos ler juntos o texto? Eu estou abrindo aqui a Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia também, porque afinal de contas estamos estudando a Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Então, Hebreus 7, 25 diz assim, ó. Então, vamos ler juntos? Hebreus capítulo 7, verso 25. Verso 25 diz assim, por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus,
vivendo sempre para interceder por eles. Aqui é o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio eterno de Jesus. E o verso 25 diz que ele vive para interceder por eles, Jesus Cristo intercedendo por nós. Então veja a semelhança, né? Moisés, intercessor de um povo caído, Jesus Cristo, nosso intercessor, nós pecadores, nós temos um intercessor ali no santuário celestial. Maravilha, maravilhosa. Então vamos continuar aqui. Vamos ler agora Deuteronômio capítulo 1, verso 1 a 6, que será um texto bem explorado na lição desta semana. Deuteronômio 1, verso 1 a 6. Acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim, ó: são essas palavras que Moisés falou a todo Israel, a leste do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. É uma jornada de 11 dias, desde Horebe até Cardes Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Aconteceu que, no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Ednei. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: o Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: vocês já ficaram bastante tempo nesse monte. Vamos avançar um pouquinho, verso 7? Voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos, na Arabá, região montanhosa, a Safelá, ao Neguebe, à costa marítima, todos os cananeus e ao Líbano até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu aos seus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nós encontramos aqui nesse texto, e nós vamos estudar isso ao longo da semana, nós vemos aqui a profecia dos 40 anos sendo cumprida, né? O povo já estava bem perto, né? Depois de atravessar o Mar Vermelho, chegaram nos limites da terra, estava ali pertinho. E aí, o que Moisés faz? Moisés chama os espias, você conhece bem a história, e envia os espias para ver como que era a terra de Canaã. E eles vão, trazem aquele relatório maravilhoso, né? Mostra para eles ali, olha, é uma terra realmente muito próspera, são cidades fortificadas, tem moradores ali, mas o Senhor nos entregou esta terra. E o povo, o que faz? Se revolta contra esse relatório. Há uma rebeldia. E aí Deus, por conta disso, diz, olha, então vocês vão ficar peregrinando 40 anos pelo deserto. E aí, queridos, exatamente isso se cumpre. Então, a lição vai trabalhar conosco esse ponto, que a profecia se cumpriu. 40 anos depois, no ano 40º, então, Moisés faz esse discurso, mostrando para eles que a palavra de Deus foi cumprida conforme ele havia dito. Então, a profecia se cumpriu em relação aos 40 dias, aos 40 anos. A profecia bíblica sempre está se cumprindo. E nós temos a certeza de que todas as demais profecias também se cumprirão com exatidão, conforme o Senhor colocou para a gente. Isso nos dá uma certeza, nos dá uma segurança quanto às demais profecias bíblicas. As profecias do futuro, aquelas que ainda não se cumpriram. Por exemplo, nós podemos citar aqui a profecia da volta de Jesus. Olha, se tudo que Deus falou até aqui se cumpriu, quando você pega as profecias apocalípticas, como você pega as profecias que ainda estão para frente, que ainda não aconteceram, nós temos essa segurança, essa certeza de que elas também se cumprirão. Se você pegar, por exemplo, a profecia ali do capítulo 2 de Daniel, né? A cabeça de ouro já foi, o braço e o peito de prata também, o quadril e o ventre de bronze também já se cumpriu, conforme diz a profecia, o Império Grego, as pernas de ferro, as duas pernas, Roma também já se cumpriu. Olha só, cabeça, peito, braços, quadril, ventre, pernas. Só falta os pés agora, né? Os dedos, que é o período que nós estamos vivendo. E falta a pedra atingir
bem no pé ou nos pés da estátua. Ora, se tudo, da cabeça até os pés, já se cumpriu, então o restante também se cumprirá. Nós podemos ter a garantia de que a profecia da volta de Jesus vai se cumprir com exatidão. Nós encontramos, portanto, no livro de Deuteronômio essa certeza que as profecias se cumprirão. E esse será o assunto que você vai estudar também ao longo desta semana. Nós vamos encontrar no estudo que faremos que durante 40 anos Deus esteve sustentando o seu povo de uma maneira maravilhosa. Então, garantia completa, certeza de que Deus está cuidando do seu povo. E agora, queridos, o que Moisés diz? Olha, Deus cuidou de vocês durante esses 40 anos. Tenho certeza de que ele vai cuidar. Avante! Está na hora de tomar posse. Vamos adiante. Não é hora de esmorecer. E Moisés faz uma oração, faz um pedido todo especial para Deus. Qual é o pedido? Senhor, que este povo seja 1000 vezes mais numeroso do que ele é agora. Que o Senhor faça de nós 1000 vezes mais. Olha que maravilhoso. Então, nós temos aqui esta parte da história, né? Em Deuteronômio capítulo 1, a partir do verso 9 até o verso 11, 1000 vezes, Moisés rogando mais bênçãos, Moisés querendo mais para o povo. Na realidade, Deus também quer mais para o seu povo, né? Deus quer muito mais. E aí, a lição vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre o episódio de Cades Barneia. A lição de quarta-feira nós vamos ter isso. Há uma rebelião ao relatório dos espias, e eles não querem seguir adiante, pelo contrário, eles querem voltar, né? Há uma rebelião que nós vamos estudar aqui em paralelo, né, para a gente entender o momento histórico de Deuteronômio capítulo 1, do verso 20 até o 46, vamos estudar Números 14. Ali em Números 14, também escrito por Moisés, ele vai dizer que o povo foi rebelde. Nós podemos tirar muitas lições importantes dessa história, muitas lições. Mas, lendo aqui a Bíblia, Moisés intercede por esse povo mais uma vez, e ele pede que Deus tenha misericórdia desse povo. O que Moisés pede? Moisés pede que Deus tenha misericórdia. Moisés pede que Deus se lembre, né? Como se o Senhor se esquecesse de alguma coisa, né? Ele é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Deus é rico em bondade. Deus é rico em misericórdia. Então, esses são os argumentos que Moisés utiliza para pedir perdão a Deus para esse povo que foi tão rebelde para com ele. Bom, meus queridos, Deus estabelece esse povo, leva esse povo para a terra de Canaã com o objetivo de ser glorificado entre as nações. Que esse povo desse um belo testemunho a respeito do poder e da majestade desse Deus, que é rico em perdoar, é rico em bondade, é rico em misericórdia. Bom, nós estamos falando aqui do povo do deserto, mas e a igreja? A igreja hoje? Deus também deseja ser glorificado em seu povo, através do seu povo. Nós vamos ver isso aqui na lição desta semana. A glória, a bondade e o amor, o poder divinos devem ser revelados em sua igreja, devem ser revelados por meio de você, né? Nem sempre as pessoas tornam isso fácil, mas no final das contas, Deus quer ser glorificado por meio de suas ações, por meio de você. Através de você, Deus quer ser glorificado. Finalizando a lição dessa semana, ela vai nos ajudar a entender aqui a questão do amorreu, né? Porque você lê ali a Bíblia e você vê assim, mas Deus então manda destruir o amorreu e todas aquelas outras nações, aquelas 7 nações ao redor. E nós vamos ver aqui em Deuteronômio 2 e 3, parece ser um ato assim,
arbitrário de Deus, né? Muito duro, muito difícil, porque ele manda destruir esse povo. Mas, meus queridos, quando a gente vê na Bíblia Deus mandando destruir alguma nação, alguma pessoa, não é um juízo sem misericórdia, tá? Isso aqui deve ficar claro para você e para mim. Não é um juízo sem misericórdia. Antes da destruição, queridos, antes da destruição, Deus está pedindo, Deus está dando, Deus está convidando, Deus está chamando, Deus está sempre dando tempo e oportunidades antes de derramar a sua ira ou fazer justiça ou fazer juízo, tá? Então, foram destruídos, mas certamente tiveram tempo e tiveram oportunidade para um relacionamento, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz a Bíblia. Antes do juízo divino, vem a oportunidade. Antes do juízo divino, vem o convite para o arrependimento. Antes do juízo divino, vem tempo de graça e tempo de misericórdia, e nós podemos aproveitar. Então, Deus está sempre exortando, chamando e convidando. E é esse povo aqui que está com Moisés, Deus está exortando a ir adiante para a vitória. Deus está exortando para ir adiante. Não, olha, vocês já ficaram muito tempo aqui nesse monte. Vamos adiante, pessoal. Não podemos parar. Tem muita coisa pela frente também, meu amigo. Deus está exortando você a ir adiante. Bem, nesta semana nós vamos perceber bem claramente que Deus dá. Deus dá riquezas, Deus dá a terra, Deus faz promessas, mas Deus tira também. Ele tira as oportunidades e uma hora ele vai fazer justiça, ele vai fazer juízo. Mas uma coisa que deve ficar bem claro na sua mente essa semana ao estudar a lição da Escola Sabatina: Deus luta por você. Deus vai adiante. Como ele fez com o povo no passado, hoje ele quer fazer também por você. Você precisa entrar num relacionamento, numa aliança com ele, para que ele vá à frente, lutando as suas lutas. E se Deus estiver lutando com você, a vitória é certa, pode ter certeza disso. Você vai tomar posse das bênçãos e das promessas que Deus fez a você, tá bem? Deus luta por você. Meus amigos, vamos então para a aplicação prática da lição dessa semana. O que nós podemos tirar aqui? Nós vamos ver o altruísmo de Moisés. Altruísmo é o amor desinteressado ao próximo. É uma vida de abnegação, uma vida de entrega, uma vida de serviço. Uma pessoa altruísta é assim. Ela pensa no bem do outro em detrimento de si mesmo. E foi isso que Moisés fez. Olha, Senhor, perdoa esse povo, senão risco o meu nome do livro da vida do Cordeiro. Altruísmo. Esta é uma excelente lição para você nesta semana. Desenvolver o altruísmo. Mas nós vamos ver também na lição dessa semana a organização. Para resolver um problema, o que Moisés fez? Ele organizou o povo, escolhendo líderes de 100, né, de grupos menores. Então, nós vemos aqui um corpo unificado, um corpo organizado. Hoje, esse corpo organizado, esse corpo bem ajustado é a igreja, é a eclesia. Lá era o carral, a congregação do povo de Israel. Aqui é a eclesia, é a igreja. Então, nós fazemos parte de um corpo. Vamos ligar as duas coisas, altruísmo e o corpo organizado de Cristo, que é a igreja. Então, nesta semana, eu quero dar um desafio para você, aluno da Escola Sabatina. Qual é o desafio dessa semana? Intencionalmente, você procurar desenvolver uma ação desinteressada em favor do corpo de Cristo. Ok? Então, estou dando um desafio para você agora. Hoje é domingo, você tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Intencionalmente, o corpo de Cristo é a igreja. Então, você vai procurar uma maneira de fazer uma boa ação em favor do corpo de Cristo. Pense aí, o que você pode fazer para enriquecer o corpo de Cristo? Quando eu falo corpo de Cristo, não estou falando da igreja, o prédio, eu estou falando das pessoas. Ou, quem sabe, o seu professor da escola sabatina. Pense em fazer alguma coisa boa para ele nessa semana, tá? Simplesmente pelo motivo de vê-lo feliz. Ele faz parte do corpo de Cristo, você também. Altruísmo. Pense, para a gente facilitar, pensa assim, uma coisa que você gosta muito.
que você gosta muito de fazer, de receber? Vamos imaginar aqui, vou dar uma ilustração. Vamos imaginar aqui que você goste bastante de pizza, uma pizza vegetariana, você gosta bastante disso. Ao invés de comprar uma pizza essa semana, que tal comprar uma pizza e presentear o seu professor da escola sabatina? Se você é o professor, faz o contrário, presentear o seu aluno com algo que você gosta, que você sabe que ele gosta também. Quem sabe você fazer uma ação para ajudar um membro da sua escola sabatina, lavando a louça, limpando a casa, não sei a necessidade da sua unidade da escola sabatina, mas uma ação de amor desinteressada. Comprar um presentinho, por exemplo, para alguém da sua unidade da escola sabatina e levar no sábado de manhã, já pensou? Sábado de manhã, quando você chegar na igreja, aquela pessoa que você pensou durante a semana, entregar um presente para ela, um pão integral, um suco de uva, um perfume, uma lembrancinha, dizer assim, olha, isso aqui é o resultado do estudo da lição dessa semana. Eu preciso ser altruísta, eu preciso cuidar do corpo de Cristo, eu preciso cuidar de você, então eu providenciei algo para você estar aqui. Vai ser uma festa sábado de manhã, as pessoas entregando presentes, reconhecendo, elogiando a ação desinteressada em favor do corpo de Cristo. Então, qual é o desafio para você? Vou colocar aqui de novo para você não esquecer. Nesta semana, uma ação desinteressada em favor do corpo de Cristo. Agora vamos às dicas para você que é professor da escola sabatina. Sabe, às vezes nós estamos ali, a escola sabatina se torna um outro culto, só o professor falando, ninguém fala. Sabe por que muitas vezes as pessoas não interagem? Porque você faz assim, bem, quem gostaria de ler para nós aqui o verso áureo? Quem gostaria de ler? Quem que vai ler? Aí o que acontece? Um fica esperando pelo outro. Agora, se você diz assim, Neri, por gentileza, você pode ler o verso para memorizar? Ou você, Neri, você conseguiu decorar? Você pode mencionar aqui o verso para memorizar essa semana? Então, qual é a dica número 1 que eu quero dar aqui para você, professor? Não faça perguntas genéricas, faça perguntas diretas. Se dirija a essa pessoa e pergunte. Agora, o seguinte, tem um detalhe, muitas vezes você pega a pessoa de surpresa. Você faz a pergunta e você não sabe se essa pessoa está em condições de responder. E muitas pessoas evitam ir para a escola sabatina porque, eu chegar lá, o professor vai fazer pergunta para mim, rapaz, eu nem estudei a lição essa semana e eu vou passar vergonha. Então, não vou para a escola sabatina, eu vou só para o culto, porque no culto é só o pastor que fala mesmo, ninguém vai interromper, ele não vai ficar fazendo perguntas para mim. Então, olha, para evitar esse constrangimento, professor, sabe o que você pode fazer? Você já estudou a lição aqui da semana. Pergunta número 2. A pergunta número 2 da semana. Qual o significado profético do fato de Deuteronômio 1:3 falar sobre o 40º ano? Então, para ler Deuteronômio 1:1-6, conforme nós lemos. Essa pergunta aqui, eu vou fazer sábado que vem para o José. Só que aí, ao longo da semana, e hoje você tem facilidade, né? Você pega o seu celular. Alô, José? Tudo bem, José? Aqui é o Neri, o professor da sua unidade da Escola Sabatina. Então, José, você está estudando a lição da Escola Sabatina essa semana? Olha, a lição tem a pergunta número 2. Olha o que diz aqui a lição número 2. José, é sábado que vem. Na hora que eu fizer essa pergunta, você se prepara? Você já vai preparado, José, para que sábado que vem você responda essa pergunta? Vai ser muito bacana, vai ser muito joia ter a sua participação. Posso contar com você, José? Ok, José, então vou marcar aqui, vou marcar agora aqui na minha lição da Escola Sabatina, que a pergunta número 2 eu vou fazer para você, combinado? Aí, você se prepara ao longo dessa semana. Se você tiver alguma dificuldade, você pode entrar em contato comigo, tá bom? Olha, você tem aí o meu celular, tem o meu WhatsApp. Se você tiver alguma dificuldade antes de sábado, você me avisa. Se você até quiser fazer um ensaio comigo respondendo a pergunta, a gente pode se conversar na sexta-feira à noite. O que você acha? Legal? Então tá bom. Obrigado, viu, José? Que Deus abençoe você. Viu só, querido? Você pode combinar com o seu professor. Hoje é tão fácil fazer isso, não pegue ele de surpresa no sábado.
Gostou da dica? Não é legal combinar antes? Aquilo que a gente diz, né? Combinado não sai caro. A segunda dica, envolva as pessoas nominalmente. É tão importante quando a pessoa sabe, né? Olha, ele conhece o meu nome, ele sabe quem eu sou. Então, a segunda dica, não fique falando para as paredes, olhando para as paredes. Envolva nominalmente. José, Maria, Pedro, Tiago. Chame as pessoas pelo nome na sua unidade da escola sabatina. E a terceira e última dica que eu quero dar para você, professor da escola sabatina. Olhe nos olhos dos seus alunos. Converse assim, ó, olhando nos olhos dele. Eu vejo professores que ficam, sabe como? Então vamos lá. Segunda-feira, profecia cumprida. Apesar de alguns erros que a ciência moderna tenta... Já imaginou? 30, 40 minutos, você ali diante de um professor que ele fica aqui, ó, olhando para a lição. Eu costumo dizer que o bom professor nem precisa da lição para fazer a recapitulação no sábado. Porque ele já estudou tanto, ele já domina tanto o conteúdo, que agora ele quer ter o contato visual. Ok, nem todo mundo tem uma memória boa, né, assim, para ficar com todo o conteúdo aqui, a gente pode esquecer mesmo, né, eu mesmo olhei aqui algumas vezes o texto da lição para poder falar com você, mas é importante, querido professor, que você olhe os seus alunos nos olhos, tenha esse contato visual com ele. E se você assim fizer, o momento da escola sabatina na sua igreja, na sua unidade, vai ser muito mais significativo. Que Deus abençoe você. Eu quero terminar fazendo oração, pedindo a bênção para o seu estudo, para o seu preparo para o estudo da lição desta semana. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom, e o Senhor deixou aqui a palavra, e nós podemos estudar a Bíblia Sagrada através da lição da escola sabatina. Quero pedir a tua bênção sobre cada aluno, cada professor da escola sabatina. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, e até sexta-feira, às 8 horas, aqui nesse canal Neri Oliveira, para as explicações práticas da lição desta semana. Um forte abraço e até o próximo encontro.